Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui nessa manhã de quinta-feira. Aqui em Blumenau, Bia, tá chovendo, garoando, muito trânsito, mas conforme a Letícia colocou ali, ó, bom dia, chuvinha e cafezinho. Eu tô com meu café aqui. E você? Eu tô com a minha aguinha e hoje não tá tão frio. Não tá tão frio? Pois Apesar é, da chuvinha, tô é encalorado verdade, tá hoje. encalorado hoje, né? Tá gostoso Mas tá hoje. um clima gostoso, né? Tá. Por mais da chuva aqui, trânsito, aquela coisa errada toda. Então a gente começa o SC Talks de uma forma diferente, falando sobre o tempo. 22 graus em Blumenau, Santa Catarina, a terra da Oktoberfest. O tempo e as tuas férias, né? Os tempos, é isso, tá? É Deve verdade. ser por isso, né? Tá ficando um climinha bom pra tu sair de Claro, férias. vai ter uma série que eu gosto de ver na Netflix, que é DNA do Crime, a segunda temporada, lançou ontem. E aí eu vou, Ficar de segunda-feira, boinha ali. ver o podcast primeiro, né? Acordar 8 horas da manhã, ver o podcast. Com aqui certeza. O Matheus vai estar como host aqui na semana que vem, tá? A EQ ele vai estar como âncora 1 e o Elton como âncora 2. Vamos continuar. Sim. Mas eu estarei de férias. Elton de férias. Hã? Elton de Ah, o Elton tá de férias? férias, Elton é de verdade. férias. Não vai ser o Elton, vai ser outra pessoa. Meu, vai ser muitas saudades semana Muitas que vem. saudades. Tu não vai estar aqui, o Boa Elton não vai sorte estar comercial. aqui. Começando dessa forma, de um jeito descontraído, diferente, tá, pessoal? Nosso SC Talks, o podcast da SC Sistemas Contábeis. Todos os dias, às 8h15 da manhã, a gente está aqui para fazer um bate-papo bem legal, trazendo informações, novidades, interações, trazendo aí, no caso, direcionamento para vocês, falando sobre os nossos sistemas, o visual, o novo visual, o único LGPD, síndicos, parceiros da SCI Sistemas que podem também estar te ajudando aí no dia a dia. E é claro, as nossas tecnologias web, que reforçam muito aí, no caso, o controle aí do que você pode ter de ações dentro da sua contabilidade, tá certo? A gente tá vindo aí é a terceira semana, Bia? Desse nosso aqui? Nosso podcast? Esse é a terceira. Esse é o semana. final e hoje a gente hoje vai acaba. dar o ultimato e Beleza. a dica que a gente quer para vocês. Isso aí. Conexão Contábil, a jornada completa do cliente aqui na SC Sistemas. Primeira semana falamos sobre a parte como o cliente, o lead, entra aqui dentro da SCI, vem pelo marketing, vem pela equipe equipe ali das meninas ali da campanha, equipe da campanha, no caso, e aí passa pelo comercial, tudo isso, como é que ele é tratado, o que é demonstrado, aquela coisa errada toda. Depois ele vai para a implantação, daí a Renata, na semana passada, falou sobre a equipe de implantação. Tá tudo gravado, tá, pessoal? Se você voltar aí uma semana, você vai ver a Renata falando. Ela tá aqui hoje também, né, Renata? Estou. Está aqui pronta para também dar os seus comentários, falar sobre o dia a dia do cliente dentro da SCI Sistemas. Então, na semana passada foi com a Renata. E hoje eu não vou dar spoiler. Ela. Não vamos dar spoiler. Não vamos dar spoiler. Vamos esperar um pouco. Espera um pouco. Não tá mostrando lá. Obrigado, Marcinho. Marcinho não mostrou ninguém. É isso aí, Marcinho. Então, daqui a pouco a gente vai falar quem estará aqui, quem está aqui para poder conversar com a gente, falar sobre atendimento, suporte, o dia a dia. Sim. Né? Aquele suador para atender o cliente. Que é para o cultivo ali, né? Porque isso. Assim, ele vai entrar, depois a Renata vai lá, vai fazer a implantação. Vai treinar ele. E aí? Vai ficar abandonado? Não, né? Não, a gente jamais. Tem que ficar ali cultivando cliente SCI e acompanhando. Não fica abandonado. Está sempre com a gente. A gente, como colaboradores fiéis a SCI Sistemas, estamos aqui para poder estar te auxiliando, te ajudando, te orientando. É isso então, aí. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente vai agora para as notícias do SCI Talks, tá? Então, todos os dias a gente também tem as notícias, informações, tudo que aconteceu no dia de ontem, aí mais precisamente, ou da semana, a gente traz aqui nas notícias, com a nossa âncora 1, a Ekeili, e com o nosso âncora 2, o Elton, que pega férias na semana que vem, não terá café e não participará do SCI Talks, tá certo? Nesse momento, notícias do SCI Talks. Bom dia, está começando mais uma edição do SCI Talks, o seu telejornal com as principais atualizações do universo contábil e tributário. Eu sou Ekeili. E eu sou Elton, e na edição de hoje você vai ver novidades no programa da ECF com ajustes importantes. Domicílio judicial eletrônico agora é obrigatório para empresas com CNPJ. STF define limite de redução dos benefícios fiscais do Reintegra. Receita Federal causa polêmica ao querer tributar descontos de repercussão judicial. Vamos às notícias. Versão 11.2.0 da ECF chega com melhorias e atenção redobrada.
a Receita Federal lançou a nova versão 11.2.0 do programa da ECF, que será obrigatória para declarações do ano calendário 2024 e situações especiais de 2025. As atualizações incluem correções técnicas no registro W200, melhorias em janelas do sistema, ajustes na impressão de pastas e fichas e também novas funções voltadas ao perfil B financeiras. Outro ponto importante é a criação de um indicador para empresas que estavam inativas e retomaram as atividades. A nova versão também vale para arquivos de anos anteriores, layouts de 1 a 10. As instruções estão no manual da ECF e nas tabelas dinâmicas, já disponíveis no portal do SPED. Hora de atualizar seu sistema. Domicílio judicial eletrônico. Agora é regra para empresas com CNPJ. O domicílio judicial eletrônico agora é obrigatório para todas as empresas públicas e privadas com CNPJ ativo, incluindo as em recuperação judicial e até as estrangeiras. A medida, definida pelo CNJ, tem o objetivo de tornar mais ágil o envio das citações e intimações judiciais por meio digital. Empresas do Rio Grande do Sul terão prazo estendido até 30 de setembro de 2025, por causa da calamidade pública. Associações, partidos e condomínios não são obrigados a aderir, mas podem se cadastrar se quiserem. Já empresas estrangeiras sem operação no Brasil precisam indicar um representante legal e apresentar a documentação específica. STF. Governo só pode cortar benefício do Reintegra após 90 dias. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a redução dos créditos do programa Reintegra só pode valer após 90 dias da publicação da norma. A decisão tem repercussão geral e se baseia no princípio da anterioridade nonagesimal, que exige um intervalo mínimo de 90 dias para mudanças que resultem em aumento indireto de tributos. O caso analisado foi o do Decreto 9.393 de 2018, que reduziu o crédito do Reintegra de 2% para 0,1% no mesmo ano. O STF entendeu que isso impacta o PIS e a COFINS de forma indireta. Com isso, ficou definido que não se aplica a anterioridade anual, apenas a de 90 dias. Decisão que vale para todos os casos semelhantes daqui para frente. Receita quer tributar descontos em recuperação judicial e setor reage. Uma nova orientação da Receita está dando o que falar. De acordo com a solução da consulta 74/2025, as empresas que conseguirem descontos em planos de recuperação judicial deverão pagar IRPJ e CSLL sobre esses valores, assim que o plano for homologado. O fisco considera que a homologação já representa o ganho patrimonial suficiente para justificar a tributação. Tributaristas, no entanto, discordam da medida. Segundo eles, os pagamentos aos credores costumam se estender por anos e ainda há risco do plano não ser cumprido. A expectativa é que a medida gere uma enxurrada de ações judiciais, já que pode prejudicar a recuperação das empresas e contraria o espírito da Lei de Recuperação Judicial. E assim encerramos mais uma edição do SC Talks. Continue acompanhando e compartilhe as informações com a sua equipe. Até a próxima e que a sua contabilidade sempre esteja bem informada. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado, dupla. Muito obrigado, nossos âncoras aí que estão com a gente todos os dias aqui no SC Talks. Importantíssimo a informação para vocês, é importante a gente trazer isso no dia a dia para que vocês possam estar sempre informados, né? Até palavras novas aqui, o Elton estava gaguejando antes. Para citar, trava-língua, né? É um trava-língua, né? Mas analisando aqui, tá, Elton, eu vou ler aqui para você. Anterioridade nonagesimal. De primeira, entendeu? Anterioridade nonagesimal. Qual o significado? Antes de 90 dias, né? Ah, viu? Tá vendo? Não Trabalhar é? com pessoa inteligente Isso aí. É outro nível, tá? Anterioridade nonagesimal. É isso, né? Para eu não ler, né? Isso, anterioridade nonagesimal. Eu falei sem ler. Anterioridade nonagesimal, agora Elton. Obrigado, tá, Elton e Kelly aí pela participação. O Elton acabou de sair, mas o Celso deixou um comentário aqui. Bom dia, bom dia. Como assim o Elton vai pegar novamente férias? O Celso. O Elton vai pegar férias novamente. O Elton é tipo o Lion, assim. A cada 3 meses eles fazem 1 ano de casa. Cada 3 meses. Ele tem
direito a pegar férias. O tempo de trabalho deles é tipo a idade dos animais, assim, né? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Tá certo? E assim, aí? Sobre essas notícias, muito interessante, principalmente a gente está em época de ECD e ECF aí, né? Então, ficar ligado ali na notícia que eles deram da atualização do validador da ECF. Atualizou lá as tabelas dinâmicas, né? É importante a gente estar no prazo, tá faltando aí, se eu não me engano, 25 dias para a entrega da ECD. Que é até o final do mês, né? Isso, até o final do mês, mas é saudável já entregar a ECD e a ECF junto, porque elas andam compartilhadas ali, então quem puder já aproveita, baixa o validador do ECF e já trabalha aí dessa forma. Uma das dicas que a Ellen deu aqui num dos podcasts na semana passada, que ela participou, e a semana também. Não, semana passada ela falou sobre isso. Tem muito cliente, no caso, fazendo as duas juntos, a ECF, a ECD e a ECF juntos, né? Caminhando juntos ali, para entregar o quanto antes e para não ter nenhum tipo de dificuldade, no caso, depois. Terça-feira que vem, né? Dando um spoiler, eu fui convidada, estarei aqui, e o assunto que eu vou falar vai dar uma pegadinha na ECF. Assim, entendi, então, beleza. Já estou dando dica aí, entreguem a ECF toda terça-feira a gente está falando sobre isso. Toda terça. Daí até o final do mês a gente vai falar sobre a ECD e, no caso, dar uma puxadinha na ECF para poder ajudar o cliente no dia a dia referente a essas questões. Tá certo? Beleza? É isso. Vamos dar-lhe? Vamos dar-lhe. Quinta de TBT. Quem que é que vai falar hoje sobre o nosso final do nosso... É ela. Para finalizar aqui o nosso programa, nosso podcast de 3 dias. E que tá de duplinha contigo hoje, né? Estamos de branco, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. SCI Sistemas. Tudo bem contigo, Kátia? Tudo certo? Tudo bem. Bom Tranquila? Dia, bom dia, meninas. Hoje bom dia, cliente SCI. Isso. Hoje ela será entrevistada. É isso? Hoje ela será entrevistada. Pode perguntar. Vamos mandar pergunta para a Kátia. Show de bola. Você que quer fazer uma pergunta para a Kátia, por favor, mande aqui no chat. A gente vai estar lendo ao vivo e aí ela vai estar dando a opinião dela sobre, ou respondendo vocês aí, sobre aquilo que é referente ao assunto que nós estamos falando. Isso aí. Então tem que ser bem claro, né? Isso, o óbvio precisa ser dito. Sim. Então, dessa forma. Isso. Aí Bora começar? Vamos começar, então. Diga. Depois que a Renata faz a implantação, claro, né? A gente passa por um ritual com os clientes. Né, Renata? Isso mesmo. Qual ritual é esse? É uma passagem de bastão, onde ele sai da implantação e vai para o atendimento. Tá? São reuniões, né, feitas pelo Lucas, ou pelo Minati ou Felipe. pelo Felipe, isso. Tá. E deles passam esse atendimento, né? A gente já vem de atendimento, só que um pouco mais personalizado, para o pessoal do atendimento, tá? O suporte mesmo. Entendi. Muito importante isso. E aí a gente continua a parceria no atendimento. No atendimento. Então, a principal mudança quando o cliente vem para o suporte ou para o dia a dia, né? É que antes ele tinha aqui a pessoa-chave, que é a Renata, e agora ele vai conhecer a equipe de atendimento. Então, acho que ele conhece a Bia, primeiramente, né? Que é a líder, e daí os atendentes ele vai conhecer conforme vem a demanda. Sim. Como que ele pode entrar em contato com o suporte? A gente tem o canal de telefone, o canal de WhatsApp, o chat SCI e também o suporte off. E ele vai escolher o canal dependendo da demanda dele. Se ele tem uma dúvida que pode ser respondida até amanhã, ele abre um suporte offline para ser respondido ali em 24 horas. Certo. Agora, não, eu estou emitindo a nota e aconteceu uma inconsistência aqui que eu preciso de ajuda agora. Sim. Então, daí ele vai procurar os outros canais de atendimento, que é o chat, ali, o WhatsApp ou o telefone, né? Falar em contato com o suporte por telefone. Claro que, assim, né, tem toda essa vastidão e aí isso é bem importante na hora lá do contrato com o comercial também, né, porque o comercial, ele vai vender o sistema e ele explica, ó, tu pode fazer o contrato com a gente assim, assim, assado, né, e aí tem todas essas modalidades, às vezes a escolha da modalidade é somente offline, aí ele vai ter somente essa possibilidade, mas no geral, né, os nossos clientes querem esse atendimento humanizado, então a maioria deles tem tudo isso disponibilizado, mas às vezes ele opta, por exemplo, somente pelo offline, mas também a gente faz todo o suporte necessário por lá, né, Kátia? Isso.
Eu vejo muito assim, converso muito com os coordenadores ali, com os líderes da parte de atendimento, no caso. Cara, quando tem uma bucha, assim, que eu vejo que o cliente chegou até mim, pô, eu preciso aqui, eu fiz algo errado e aí não tô conseguindo, tá desesperado. Uhum. Aí eu já entro em contato com vocês ali no caso, com os coordenadores, com os líderes, eu falei, eu tenho que dar uma ajudinha. Cara, na hora, assim, eles se disponibilizam, vão lá, entram em contato. Então a gente vê a disponibilidade da equipe de atendimento, até porque assim, a gente atende o Brasil inteiro, né, em questão de atendimento, suporte. São aí cerca de 17, quase 18 mil clientes espalhados por todo o Brasil. Então é muito cliente, né? Assim como a gente tem uma equipe de suporte de atendimento que é muito, muito fera, né? Eu não vou falar um palavrão, mas vou falar muito foda. É muito foda, né? Então precisa estar sempre antenado. Exemplo, essas notícias que a gente está trazendo aqui para vocês, para os nossos contadores hoje, tem que estar na mente de vocês todos os dias. Então todos os dias estão procurando informações, todos os dias é uma novidade em alguma coisa, uma legislação que mudou. E aí tem a questão de inovações, que a fábrica vai lá e desenvolve, e aí vocês precisam estar antenado também e passar isso para o cliente, porque daí não tem... mas mudou isso aqui, o que vocês podem falar sobre isso? Não tem como dizer, olha, espera um pouquinho aqui, daqui a algum tempo vou estudar primeiro, depois eu te falo. Não, né? Tem que estar ali sempre antenado. Então, todo dia existe essa questão de buscar o conhecimento em si dentro da área do atendimento, dentro da área do suporte. Então, é fenomenal. Isso eu vejo isso diário, sabe? Sim. E isso a gente tem um grupo de consultas que, por exemplo, eu posso começar um atendimento e ter uma dúvida sobre como orientar o cliente da melhor forma. Eu posso consultar a minha equipe aqui para perguntar, olha, minha orientação é X, essa orientação é realmente a melhor opção para ele? Então, a gente, o setor do atendimento, a gente precisa conversar entre nós, né? E a nossa principal função, quando o cliente chega também, é identificar se aquela situação que ele está trazendo é uma dúvida simples, ou eu preciso conversar com ele um tempo maior, ou é uma inconsistência do sistema. Então, dependendo do que for, a tratativa vai ser diferente. E falando dos clientes da implantação, que vêm da implantação, às vezes eles vêm com algumas dúvidas. Por exemplo, assim, a importação de extrato bancário é uma rotina que o contábil pode fazer diariamente. Sim. O faturamento do escritório é uma coisa que o cliente vai fazer uma vez por mês, 2 vezes por mês. Então, mesmo que a Renata já acompanhou eles ali nos primeiros 2, 3 meses, às vezes eles, quando voltam, se despedem da Renata ali no final do mês, e no final do próximo mês eles vêm fazer faturamento. Aí a gente conversa com ele, dá para acompanhar ali pelo chat, ou só aquele atendimento já sanou a dúvida dele, ou não, ele precisa de... Ele quer conversar ainda, ele ainda quer tirar algumas dúvidas pontuais. Sim. Aí, para esses clientes, a gente faz um acompanhamento. A gente ainda acompanha o faturamento deles, às vezes, 2, 3 meses, até eles falarem para a gente, aprendi, agora é comigo. Tem essa independência do sistema, né? Até eles ter essa independência. Porque, como a Kátia falou, né? Assim, tem no contábil e no fiscal, o extrato é todo dia, mas é todo dia em várias empresas. Sim. E o faturamento, às vezes, é em 1 ou 2 escritórios, né, Kátia? Então, a recorrência de tu fazer aquilo, o volume de tu fazer aquilo é muito menor. Então, daí a gente faz um acompanhamento até um pouco diferenciado ali na parte do gestão pela recorrência que são os processos, né? Isso. E pela sensibilidade dos dados também, né? Porque a gente está trabalhando com o faturamento, com as notas, com o boleto. Então, é um acompanhamento mais próximo, assim. Eu tenho um comentário da Camila aqui que é bem, bem interessante. Eu gostaria de falar sobre esse comentário também. Ela fala o seguinte: atendimento da SCI é o melhor suporte dentre todos os sistemas contábeis. Eu, como da parte comercial, né? Então, eu sempre vou puxar brasa para minha sardinha, o que é normal, né? Mas eu conheço os meus concorrentes, a gente conhece nossos concorrentes, a gente estuda, assim como todo mundo precisa estudar seus concorrentes, né? A Apple estuda os concorrentes dela. A Microsoft, né? Então a LG, que produz ali eletrônicos, eletrodomésticos, enfim. Então todo mundo precisa estudar seu concorrente e saber o que eles estão fazendo. E o nosso sistema hoje, a SCI Sistemas Contábeis, ela prioriza muito isso. Isso vem do Everton, vem do Wellington Marçal, vem da Beth, são os diretores aqui da SCI Sistemas, que é a questão do suporte humanizado. Então, desde o início dos primórdios, a gente faz um suporte humanizado. Desde a época que iniciou a SCI Sistemas, que vai fazer 35 anos, quando a mãe
do seu Everton Marçal e do Wellington Marçal pegar o Fusquinha azul que está lá do outro lado da rua, ia até o cliente, anotava qual eram as dúvidas dele, fazia um trabalho de ouvidoria também, não sabia sobre o sistema em si, mas anotava ali, ó, teve um problema com o sistema, assim, fazia essa parte de suporte e atendimento, porque começou assim, no tete a tete, né? Então, anotava ali, trazia para o Wellington e para o Wellington verificar qual era o problema, qual era a dificuldade, para ele ir até lá com a equipe técnica. Eu estou falando disso há 30 anos atrás, 35 anos atrás. Então, era dessa forma a parte do suporte. A gente continua com o suporte humanizado. É claro que agora é com outros canais. A gente tem o WhatsApp, a gente tem... se vocês verificarem aí, ali no YouTube, quando vocês perguntarem alguma coisa de alguma live que ocorreu há tempo, há meses, anos, enfim, ou podcasts que ocorreram há meses, a SC Sistemas vai lá, tá respondendo. Ela tá respondendo lá embaixo. Sabe assim? Então, tipo assim, a gente tá aqui para poder auxiliar o cliente da melhor forma possível, de uma forma humanizada. Não são robôs, são pessoas que têm sentimentos, que têm dias e dias, né? Então, isso é muito legal. Então, isso é um diferencial nosso para os nossos concorrentes, porque os nossos concorrentes é robotizado, tem concorrentes que têm um tempo limitado por mês. Então, exemplo, tu pode utilizar o suporte durante 5 horas dentro do mês. Aqui não, você pode entrar no suporte todos os dias, das 8 às 6 da tarde, correto? Sim. Isso, Sim. nesses horários aí, e pedir para trocar ideia, tirar dúvidas, uma ajuda, digamos assim. É claro que a gente não vai explicar a regra do negócio, né? Porque quem tem que entender a regra do negócio é o contador. Mas a parte de sistema é com a gente. Então, se tiver algum erro no sistema, a gente vai estar ali para poder estar ajudando. Correto? Correto. E a gente até, assim, a gente tem o DNA da SCI, né? Que é disso que tu falou, que vem já da história da SCI, e a gente também tem a capacitação, né? Porque a gente trabalha também com um volume grande de colaboradores que vão atender os nossos clientes. Então, a gente capacita eles, e a gente está aqui com a nossa prof, que junto também com um outro colaborador que já treinou os nosso atendimento em atendimento humanizado. Porque, assim, na correria que a gente tá, né, Kátia? No volume também de como a gente vai se atualizar, do que vem no dia a dia, às vezes da criticidade que vem. Como que a gente vai fazer esse atendimento humanizado para o cliente, né? Então, se tu quiser falar um pouquinho sobre isso. E a questão do atendimento humanizado, que eu ia comentar, assim, que o atendente, ele recebe a primeira emoção do cliente. Então, às vezes ele tá ali tentando emitir nota e, por algum motivo não deu certo. Ou é para o sistema, ou por causa do provedor, ou enfim. Ele vem chateado, ele vem, tô aqui conseguindo, quero emitir uma nota, não tá dando certo. Então, a gente busca esse atendimento humanizado para não ser justamente uma resistência, né? Ele vem trazendo problema e ele precisa ver que a gente é a solução, né? Se a gente não souber... não puder ajudar ele ali naquele momento, mas a gente, olha, eu vou pegar a tua base, eu vou mostrar para a fábrica, a gente vai ver como pode te ajudar da melhor maneira. Certo. E a questão da humanização é assim, às vezes o cliente vem pelo chat. Eu falo sobre aprendizagem, tem gente que aprende melhor lendo, outros ouvindo, e outros praticando. Então, às vezes, a gente passa orientação pelo chat, o cliente não entendeu, ou teve alguma dificuldade, ou eu já estou ali há uns 40 minutos ali com o cliente e, não está evoluindo. Então, às vezes, é mais fácil assim, gente, vamos falar por telefone daqui 1 hora, ou eu não tenho um movimento no atendimento, pode continuar com outra pessoa por telefone. Então, daí a gente busca formas de ensinar o cliente também. Ele tem lá na área do cliente SCI os fax, que eles podem, inclusive, consultem os fax. Consultem os fax, lá tem digamos, a parte teórica de como fazer os processos. E, às vezes, é preciso ali um complemento por telefone, né? Conversar com ele, mostrar alguma coisinha. Sim. Então, esse feeling é a humanização, né? Desculpa. O que a Kátia falou ali de cada um aprende de uma maneira é sempre sugerido também no meu atendimento. Você gostaria de fazer agora, é a sua vez, você vai fazer comigo, porque eu posso te acompanhar aqui. Então, aquela dúvida que vai surgir lá, se você fizer a primeira vez comigo, vai surgir agora. Então, você já vai estar mais preparado, sabe? Então, o legal do nosso treinamento, os clientes que passam pela equipe de treinamento ali da parte
de implantação e também pela parte de suporte, atendimento, é que existe a teoria e também a prática junto. Sim. Então, isso é muito importante, né? Então, não fica na teoria, fica também na prática e vocês acompanham ali, no caso, o cliente fazendo. E às vezes a gente, né, na parte de atendimento ali, no caso, suporte, às vezes tu fica 1 hora com o cliente ali, e fica 1 hora com o cliente ali, trocando ideia, conversando, ajudando, ensinando ele para o que for necessário dentro daquilo que for referente ao sistema em si, né? Se deu algum erro do sistema em si. Então, isso é muito legal, muito bacana. É o valioso, né? É o diferencial estar ali no dia a dia, praticamente. Às vezes são parametrizações também, Sim. né? A gente tá falando de inconsistência, mas assim, às vezes eu tô fazendo um faturamento, ou eu tô fazendo uma exportação de ECD. Às vezes é uma série de parametrizações ali, até tu descobrir, desmembrar aquilo ali junto com o cliente, e chegar lá no final, demorou esse tempo todo. Então, isso seja pelo chat ou seja pelo telefone. Mas o importante é essa humanização e esse feeling. Pô, não tá dando certo aqui pelo chat ou pelo offline. Vamos ligar lá e vamos, ó. Então tá, o que tá acontecendo? É isso, isso e isso. Olha só, Kátia, tem uma pergunta aqui da Camila Machado. Quer fazer essa pergunta, Bia? Pode Quero, ser? Vamos lá. Essa pergunta, pergunta aí a gente falou no nosso treinamento humanizado. Diga. Como lidar com os erros no sistema para transformar a experiência do cliente em algo positivo? Ela quer dizer assim, quando ele está acontecendo no momento. Isso. Ou a questão de a gente dar a sugestão para melhorar o sistema. A gente identificou ali, o cliente chegou com a demanda e é um erro. Tipo assim, como que a gente trata aquilo, né? Digamos que tivesse, vou falar do financeiro, né? Claro, Digamos, que tivesse alguma inconsistência para receber. A gente tem uma rotina de recebimento automático. Vamos supor que se fosse essa a rotina que estivesse com problema. A gente sempre vai procurar se eu tenho uma outra forma de fazer esse recebimento dentro do sistema, nesse exemplo. Eu tenho como importar o arquivo manualmente, ele vai ler todos os boletos. Então, eu achei uma paliativa para o cliente. Então, a nossa primeira ação é o que ele trouxe realmente está com problema, essa rotina. Tem outra forma dele fazer dentro do sistema que vai atender? Então, a primeira parte é essa. Não tem. Realmente, infelizmente, hoje não dá para fazer. Qual que é a função do suporte? É levar essa situação para a fábrica e comentar. Às vezes a gente passa, o cliente não consegue fazer isso hoje, mas ele precisa até dia 10. Será que a gente consegue? Sim. Aí a fábrica é que analisa e diz e passa o prazo para dizer, não, dia 10 a gente não consegue, mas a gente consegue dia 11. Ou não, a gente vai fazer amanhã, porque já tinha sido visto e tá certo. Então, é essa mediação, às vezes, que a gente faz. Às vezes essa situação acontece ali, eles, mas e um prazo? Eu falei assim, você tem que abrir a solicitação, a gente vai abrir o esporte interno, só que eu não posso avaliar o trabalho de outra pessoa. Existe N demandas que a gente tem aqui dentro, então tem que ter esse jogo de cintura de mostrar para o cliente, vamos lá, vamos ver como é que a gente pode fazer, principalmente se ela tem uma solução paliativa, né? Então, eu vou botar o chapéuzinho aqui dos dois agora, tá? Do atendimento e da fábrica para falar. Diga, minha coordenadora, vai. Eu acho que o importante nesse caso é o que as duas falaram e principalmente é assim, não existe um software, independente de qual seja, que está ileso de alguma inconsistência. A gente batalha para que ele nunca tenha, mas é impossível, né? A gente usa o celular todo dia e a gente tem atualizações frequentes do sistema operacional, do WhatsApp, porque ele tem bugs, mas a gente trabalha para que isso não aconteça. O importante é, se aconteceu, a gente trabalhar com clareza com o cliente de dizer, não, realmente aconteceu e a gente vai trabalhar com a prioridade necessária para isso. E a clareza de tipo assim, isso aqui é uma prioridade, a gente sabe que você precisa para o dia 10. Não, você não precisa para o dia 10, então a gente vai fazer isso, 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 você tem essa paliativa, mas a gente vai te entregar X dia. Então, eu acho que trabalhar com essa clareza do cliente, mais conciliado com o que elas falaram, que é o que a gente vai entregar a experiência positiva para o cliente, sabe? Sim. Dessa transparência com ele é o que a gente consegue até chegar num atendimento humanizado, porque a gente está dizendo, não, realmente a gente tem um erro aqui, né? Ou assim como às vezes é algo que não é um erro, às vezes é
um erro operacional lá. Uhum. Também foi um erro operacional e aconteceu, Acontece. aí a gente Uhum. vai lá, vai ajudar, Ajustar. vai Uhum. orientar, vai Uhum. ajustar, mas pode ser da parte do lado de cá também. Sim. Mas o importante é que a gente vai olhar para aquilo, vai dar a devida Uhum. prioridade, ó. A gente está trabalhando com seriedade para te Isso aí. entregar o melhor. Uhum. Sensacional, tá? Antes da segunda pergunta da Camila, eu preciso dar uma notícia aqui para vocês do que vai acontecer hoje às 10 horas da manhã aqui nesse canal do YouTube da SCI Sistemas, tá certo? Nesse, que a gente vai ter? O evento Upgrade Contador, Olha que aí. vai ocorrer, né? É lá no dia 22 de setembro. Mas o que a gente está fazendo quase todos os dias? Todos os dias, precisamente, né? Então, hoje, às 10 horas da manhã, o evento Upgrade Contador te convida para uma live de aquecimento que vai mudar sua visão sobre privacidade de dados na contabilidade. LGPD, você está apenas cumprindo a lei ou transformando isso em lucro, em money, em dinheiro? Tema: LGPD na prática, como transformar privacidade em faturamento no escritório contábil. Quem vai estar participando aqui? Então vai estar participando o Marlon Volpe, advogado especialista em direito digital e fundador da Volpe Advogados, Ayrton Gerner, coordenador de tecnologia web e DPO da SCI Sistemas, e a Chayne Guber, comercial da SCI, especialista em LGPD e também advogada. Nesta conversa direta e aplicável, você vai entender como sair da zona de risco com clareza, como vender LGPD como produto. Sim, é possível, tá? Vender LGPD como produto, é importante o pessoal saber, e vocês vão poder entender isso, como é que funciona hoje às 10 horas da manhã, e como tornar a privacidade um argumento de autoridade e diferenciação no mercado, tá certo? A gente tem uma comunidade, pessoal, que vocês podem estar participando também, tá certo? A gente tem um link, o Marcinho acabou de botar na tela, vou jogar ali, ó. Peraí, exibir. Aí, ó, peraí. Tem o QR Code, né, Marcinho? Isso. Pode tem ir o pelo... link aqui e o QR Code aqui. Isso aí. Tô apontando certo? Não, ainda não. Queria soltar o QR Code. Através do QR Code, bota o celularzinho ali, ou nos comentários tem um link, no caso, que você também pode estar clicando, e aí, no caso, ele vai te levar para a comunidade no WhatsApp da SCI Sistemas para ter acesso a essa live, para ter acesso às informações de quem vai participar lá no dia 22 de setembro do Upgrade Contador, todas as pessoas, né, envolvidas por trás disso. A gente teve, todos os dias a gente está tendo live, todos os dias às 10 horas da manhã, tá certo? Amanhã a gente vai ter de novo, no caso, mas hoje é referente à LGPD. Então, queremos a sua participação, tire dúvidas, troque ideias, como é que a LGPD, no caso, pode fazer você faturar mais dentro da sua contabilidade. Hoje você vai entender isso de uma forma bem legal, bem sucinta e bem objetiva, tá certo? Convido vocês a participarem, beleza? É isso, do Upgrade. E tá rolando sorteio. Tá rolando? Todo dia a gente tem sorteio aqui de kits da SCI Sistemas. Quer fazer ali o... Isso, ó, lá. Isso aí. Excelente, aí, Bia. De primeira. Aqui, ó. É muito simples, tá, pessoal? Muito simples participar do nosso sorteio. O Wellington Marçal, que é o diretor da SCI Sistemas, tá certo? Ele sempre sorteia algumas coisas. Alexa, boné, canecas, viagem para Disney, o ingresso. Participação. Eu acho que ele vai sortear um dia o ingresso do Upgrade Contador. Meu, esse daí... Já foi lançado aí, eu acho bem interessante isso também. Acho que isso aí não dá de perder, hein? Mas hoje é um kit da SCI Sistemas que está sendo sorteado e você pode participar. Muito simples, muito rápido, muito prático. @SCI Sistemas lá no Instagram, você pode estar seguindo, e também @Wellington Marçal, o Wellington Marçal, o diretor da SCI Sistemas. E para o Wellington, você manda uma mensagem dizendo: quero o meu kit. Daí você vai participar aí do sorteio para poder receber o seu kit. Quando você receber o seu kit, você for sorteado, tire uma foto bem bonita com o seu kit, marque o @SCI Sistemas, para que você possa estar aí nas redes sociais. Marca o Wellington Marçal também, para você poder estar nas redes sociais aí, o pessoal vê que a galera tá recebendo. A galera tá recebendo. Tem muita gente do Brasil todo recebendo, tá? Então fica a dica aí para você também. Posso dar uma outra dica também? Claro, por favor. Gente, diga-me. Dia 12. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Que é semana que vem, daqui a uma semana. Semana que vem a gente vai ter EAD do financeiro. Olha que legal. Com quem? Comigo. Kátia. Com ela, com a Kátia. Com a Kátia e com a Thaís, que não está aqui com a gente, mas ela já esteve aqui com a gente. Então, se inscreva lá, é a parte 2, né, Kátia? Sobre cobrar sobre processos na folha fiscal contábil e emissão de nota fiscal. Então, não perca, né? Tem lá na área do cliente, é só se inscrever, participa lá com a gente, né? Quem está
quem estiver precisando, né, de reforço nesse tema, é só se inscrever lá e participar, que elas vão estar lá. Excelente. Para finalizar de forma bem objetiva, porque já estourou o nosso tempo, vamos lá. A Camila falou o seguinte, Camila Machado, se houver um erro do sistema, como o suporte faz para transformar a experiência do cliente em algo positivo? Aí se houver um erro do sistema, como o suporte, a equipe de atendimento, faz para transformar a experiência do cliente em algo positivo? De forma objetiva, Kátia. Vai lá. Analise. Economizar palavras, que eu falo bastante. Eu acho que é a questão de adequar a comunicação à cliente, se ela vem de uma forma mais formal ou se ela conversa informalmente, então falar com o cliente no mesmo nível que ele nos aborda. Se for um erro de sistema ali, buscar a paliativa, né? E se não tiver paliativa, fazer o que a Bia falou, assim, que é fazer a parte da comunicação com a fábrica e ser transparente com o cliente. Excelente. No dia que a gente pode... a gente assume, né? Olha, isso realmente é do sistema e a gente pode te ajudar de tal maneira, que é a paliativa, que é uma forma de fazer por outro caminho, ou a gente consegue uma versão nova no dia Y, XY. Então, eu acho que a nossa forma de fazer uma experiência boa com o cliente é sempre buscar soluções para ele, né? Ótimo. E ser transparente. Excelente. Excelente resposta. E a gente vê isso tudo em todas as equipes do atendimento ali, né? Porque a gente está dividido ali, né? Então tem a galera do visual, no visual, único, daí tem a galera do Pratice, tem a galera da folha, do fiscal, do contábil, do gestão, do financeiro. Então tem tudo isso. E eu acho que eles utilizam essa mesma abordagem em todo o processo ali. Sim. Finalizamos, então. Isso, então. acabou mesmo a jornada completa do cliente na SCI Sistemas. Acabou, Daí a mensagem final... Qual que é a mensagem final? A mensagem final é que a gente está falando aqui de gestão, né? Certo. E essa é a jornada na SCI. E o cliente, ele está dentro do escritório e ele pode usar essa jornada dentro do escritório também. Porque apesar de, às vezes o escritório ele não tem um setor formal, por exemplo, do comercial, do marketing. Mas igual a gente falou naquele podcast do imposto de renda. Um cliente que vem do imposto de renda, manda uma mensagem para ele, faz uns leads, né? Então, faz essa parte do comercial com ele, ver como é que está a sua implantação, como é que está a passagem da implantação para os seus analistas. Então, assim, como que é a trilha desse cliente no escritório? Como que é essa gestão? Então, essa é a mensagem, assim, sabe? A gente tem a nossa trilha de vocês conosco aqui dentro. Então, já bem estruturada. Bem estruturada, como que é a trilha do seu cliente dentro do escritório? Excelente. Então, é uma mensagem de gestão mesmo para dentro do escritório. Assim, para vocês conhecerem como é a sua trajetória aqui dentro da SCI, mas essa mensagenzinha aí de o que você pode fazer também dentro do escritório em relação aos seus clientes. Excelente. O Júnior, tá? Para a gente finalizar, da Veritas Contabilidade, falou o seguinte: bom dia, eu também tenho uma dúvida. Qual das 4 pessoas da mesa faz aniversário no sábado? Qual? Sou eu. Não vou te dar parabéns hoje, mas depois só na segunda-feira que vem daí. Te mando parabéns. Obrigado, tá, Júnior? Sempre participa aí com a gente, tá bom? Meninas, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? A Vanessa botou, SCI sempre inovando para facilitar a vida do contador. É verdade, Vanessa. Sempre estamos aqui para poder ajudar o cliente. Para finalizar aqui, o Marcos botou o seguinte: um abençoado dia. Dessa forma, tá? Finalizamos aqui o nosso podcast com esse abençoado dia do nosso cliente Marcos, que tá sempre aí com a gente, participando, batendo papo aí com a gente, tá certo? Renata, muito obrigado. Muito obrigada, Douglas. Kátia, muito obrigado. Obrigada. A Kátia mais vermelhinha. Mais Lembrete de fazer nível no sábado. Né? Bia, muito obrigado mais uma vez. Muito Obrigada. bom estar com vocês aqui no dia Uma de ótima hoje. Parceria, tá, gente? Vai voltar aqui. Eu volto daqui a 3 semanas, no caso. Mas semana que vem vocês vão estar aqui com o Matheus Cortese como host, beleza? Ajudando vocês no que for preciso, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Uma ótima quinta-feira para vocês. Um abençoado dia. A gente finaliza dessa forma. Amanhã a gente vai estar aqui às 8h15 da manhã com a galera aí do comercial. E vai ter alguém convidado também especial. A gente sempre gosta de convidar nas sextas-feiras, tá certo? Abração, beijão, fiquem com Deus. Ótima quinta-feira. Tchau. Tchau, gente. Tchau.